Então, pessoal, bem-vindo a todos para mais esse episódio do Amazoniar. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Ramos, eu sou o coordenador do projeto Amazoniar, e o episódio de hoje é Ouça essa história, a riqueza da literatura e das lendas indígenas. É um episódio que a gente está bem empolgado para ouvir dos nossos convidados, e espero que vocês curtam. Eu queria falar um pouco do projeto Amazoniar. Ele é um projeto criado para disponibilizar espaços para debates e conversas sobre diversos assuntos da Amazônia, envolvendo as pessoas que são da Amazônia, mas não só da Amazônia, né? Mas a gente quer também expandir a Amazônia para além das suas fronteiras, não só da própria região amazônica, mas para as fronteiras, além das fronteiras do Brasil e atingindo o mundo inteiro. Então, o objetivo desse projeto é justamente amazoniar o mundo como um verbo mesmo. Então, a gente vai fazer uma conversa aqui bem aberta. Quem estiver participando, assistindo aqui conosco hoje, eu encorajo para participar, né, pelo chat, né? Pode mandar perguntas, tanto no chat quanto no Q&A do Zoom. Quem está no YouTube, só deixar no chat que a gente leva para os nossos convidados. Podem interagir também com as nossas moderadoras que estão com hoje, a Olivia Zerbini e a Sara Leal. Podem falar com ela, que elas ajudam vocês com qualquer coisa, tá? E o nosso moderador do terceiro ciclo é o Paulo Moutinho, que é um pesquisador sênior e cofundador do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que vai conduzir a conversa com o nosso convidado Daniel Munduruku. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Paulo Moutinho para apresentar o nosso convidado. E, por favor, aproveitem o debate e até logo. Oi, acho que eu tive uma falha aqui no som, Lucas, mas vamos lá. Bem-vindo a todos. Lucas, muito obrigado pela apresentação, introdução. Gente, hoje eu estou bem feliz porque nós temos Daniel Munduruku conosco hoje, que eu acho que é uma das grandes expressões acadêmicas, literárias da cultura indígena. Daniel é natural de Belém, do Pará, é integrante do povo Munduruku. Ele é formado em filosofia, história e psicologia, é doutor em educação e realizou pós-doutorado em linguística na Universidade Federal de São Carlos. Daniel, como eu disse, é um acalento para os ouvidos e para os olhos ao lermos as suas publicações. São vários livros. Ele atuou como educador social de rua e lecionou durante 10 anos. Ganhou diversos prêmios. O Daniel é muito premiado, né, através de seus livros. Livros como A História de Índio, Coisas de Índio, As Serpentes que Roubaram a Noite, Meu Avô Apolinário. Enfim, inclusive o Meu Avô Apolinário, o livro que Daniel produziu, foi escolhido pela Unesco para receber uma menção honrosa, né, no Prêmio de Literatura para Crianças e Jovens. E essa é uma característica do Daniel. Ele é um escritor muito apegado ao público infantil e tem vários motivos para isso, né? Então, Daniel, bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Acho que você talvez seja uma das maiores expressões hoje e ativas do representante dos povos indígenas para quebrar estereótipos, para quebrar... Só um segundo, gente. Eu estou com uma ligação insistindo aqui. Então, Daniel, o que a gente quer hoje é escutar você, tá? É fazer um espaço aqui para que a gente aprenda com você
saiba essa sua trajetória e que isso mostre para as pessoas que é possível você ter uma produção nesse país que também inclui os indígenas, que hoje estão tão excluídos de políticas públicas, da participação em processos de tomadas de decisão em cidadania. Daniel, bem-vindo, então. Eu vou abrir para você com algumas palavras e aí a gente já passa para uma conversa mais aqui fluida. É contigo, Daniel. Ô, Paulo, muito obrigado. Wika Biaçoato, bom dia a todo mundo que nos assiste aqui nesse momento, ou que vai nos assistir depois, né, em outro momento. É uma alegria poder estar conversando contigo aqui, com os nossos amigos. É uma honra mesmo poder trazer os saberes ancestrais aqui para essa roda de conversa e dizer que estou completamente à vontade, à disposição para falar, né, dos temas que a gente for eventualmente trazer aqui para o nosso cenário, com muita tranquilidade, sabendo mesmo que eu tenho feito esse trabalho eu costumo brincar, né, primeiro que a minha função é jogar piolho na cabeça das pessoas, né, incomodar, quer dizer, inquietar. E segundo, a segunda tentativa é de desentortar pensamento, sair um pouco desse pensamento colonizado que a gente tem, de pensar, e o nosso modo de pensar colonizado, para pensar a partir de outras perspectivas, que são as perspectivas que os povos indígenas podem oferecer, né, que têm oferecido ao longo desses 500 e tantos anos, mas que a sociedade tem feito ouvidos moucos, né, para não escutar, porque não interessa, de fato, ouvir muito esse outro tipo de sabedoria que questiona, inclusive, o status quo, o status muito economicista no qual a gente pensa o mundo. Ao invés de a gente pensar o mundo existencialmente, a gente pensa o mundo economicamente. E isso acaba enfraquecendo ou desvalorizando a nossa própria as outras formas de ser humanos, né, de ser humano que nós temos. É isso, vamos lá. Estou aqui, fique à vontade. Ótimo. Daniel, eu queria começar, eu acho que tem uma curiosidade, quem nos assiste, de saber um pouco da sua trajetória. Eu queria provocar você um pouquinho, no sentido de contar essa trajetória, né? E eu queria pedir a sua permissão para ler um trecho do prefácio do seu livro, Coisas de Índio, para a versão infantil, porque é um prefácio muito emocionante e, obviamente, não vou ler tudo, mas eu quero tirar aqui o início, para a gente pular um pouco num momento para você contar a sua trajetória de vida, né? Porque você diz nesse prefácio assim: quando eu era pequeno, não gostava de ser índio. Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, da mata, e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que índio era preguiçoso, traiçoeiro, canibal. Eu ouvia isso dos meus colegas de escola e sentia muita raiva deles porque eu sabia que isso não era verdade. E aí, por aí vai, né? Eu acho que quem não leu o livro Coisas de Índio, mesmo a versão infantil é muito, muito interessante. Aliás, eu prefiro essa versão. Fala um pouco dessa dificuldade de quebrar mitos, estereótipos, de avançar em frente, Daniel. Como um indígena, embora você tenha nascido lá, como você diz num outro livro, no hospital, mas com o coração no território do povo, como é que você chegou nesse momento da sua carreira, desde quando você era pequeno e não gostava de ser índio, para agora? Como é que foi essa trajetória? Conta um pouco para a gente. Legal, Paulo. Vou procurar sintetizar, na verdade, porque senão eu vou passar horas aqui contando isso, que é, aliás, coisa que eu gosto muito de fazer, né?
é falar, é contar histórias, é poder repassar para as pessoas essa minha trajetória, porque é uma trajetória mesmo que permite a gente pensar como a história do Brasil ela foi sendo contada, né? Porque nós temos, e eu repito o que eu já disse anteriormente, nós temos uma visão sobre a história do Brasil que é de uma perspectiva do colonizador. Portanto, como dizem os contadores de história, né, quem conta um conto aumenta um ponto. E a história contada pelo colonizador é a história do ponto de vista dele. E, portanto, ele vai se auto-vangloriar, né? Ele vai dizer que ele era o herói, vai dizer que ele era o cara, vai dizer que ele era inteligente, vai dizer que ele era intelectualmente superior, vai contar todas as vantagens de si mesmo, porque quem conta a história quase sempre tem essa prerrogativa, né? De contar a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de vista. E como as nossas populações nunca tiveram a oportunidade de contar a sua versão da história, porque foram abafadas, foram vozes silenciadas ao longo dessa trajetória, ou quando muito colocada nos rodapés da história, a gente acabou não ouvindo essas outras narrativas. E, é claro, a gente não foi descobrindo o que era feito de fato com essas populações, tipo de perseguição, escravização, extermínio, né? Que aconteceu, genocídio, que foram acontecendo ao longo da nossa história, porque o herói, quando ele narra a sua aventura, ele vai narrar dizendo que ele teve que fazer isso porque ele estava se impondo, estava impondo uma nova civilização, estava impondo um novo modo de vida e tal. E aí a gente ergue as estátuas, aí a gente cria dias para comemorar esses heróis e tal, porque foram eles que contaram essa história e a gente não teve... os heróis indígenas nunca aparecem, obviamente, porque são os indígenas que percebam e desde já, né, saibam que o que é possível a gente contar aqui e falar a respeito dessa história brasileira uma possibilidade, uma perspectiva de negação, né? Ao Brasil foi negado a oportunidade de conhecer outros modos de existência, né? Foi negado, e às nossas crianças ainda hoje é negado isso, de modo que todo estereótipo nascido a partir dessa visão equivocada, ela vai só corroborar a história do vencedor e nunca reforçar a resistência do vencido, né? Então, nós que fomos considerados vencidos, eternamente vencidos, a gente que processo civilizatório imposto não deu certo, né? E isso nós soubemos, portanto, lutar para nos mantermos vivos. Bom, dito isso, eu quero lembrar que eu sou nascido em 1964. Eu nasci no dia 6 de fevereiro e no dia 1º de março, né, foi dado o golpe dos militares. Por conta disso, eu sou filho desse regime militar e fui vítima dele. Vítima no sentido, não como perseguido, obviamente, não naquele momento, pelo menos, mas como uma criança que teve que ir para a escola, obrigado, por um projeto de integração, né? Essa palavra integração já é uma palavra antiga, usada pelos militares, e hoje está sendo reproduzida de novo pelos militares de plantão. Havia uma política integracionista, e ela partia do princípio de que era preciso fazer com que os índios, e eu vou usar o termo índio aqui sempre entre aspas, para lembrar que é uma palavra que eu normalmente não uso, né? E, aliás, eu recuso, né, essa palavra. Havia, então, essa tentativa dele de nos tornar civilizados, ou nos tornar brasileiros,
né? E ao dizer isso e ao buscar isso, eles desenvolviam toda uma política. Primeiro, uma política economicista, que é a mesma política que estão fazendo hoje, diga-se de passagem. A FUNAI de hoje está fazendo a mesma coisa. É uma política economicista de levar trator, de ensinar a trabalhar, né, de acordo com os padrões ocidentais de desenvolvimento, de progresso e tudo mais. Essa foi a primeira providência. A segunda foi jogar as crianças indígenas em contexto escolar, fora das suas comunidades, fora de suas aldeias, porque assim essas crianças podiam aprender a ser gente e abririam mão da sua própria condição de indígenas, que, aliás, era o desejo desse tipo de política, né? Essa política de integração. Era efetivamente dizer assim, você não é mais índio, agora você é brasileiro. E você, sendo brasileiro, você tem que cumprir aquilo que a sociedade brasileira, você é um civilizado, diziam cinicamente isso, obviamente. E eu fui para esse contexto de escola exatamente aos 7 para 8 anos, portanto, início dos anos 70, sem entender direito essa sociedade, sem entender o que estava se passando. A gente era obrigado, os pais da gente eram ameaçados se não o fizesse, né? E a gente tinha a obrigatoriedade, a obrigação de ir para a escola. Foi nessa primeira ocasião que eu praticamente coloquei uma roupa, né? Aquilo que naquela ocasião chamava de farda, hoje chama de uniforme, naquela época chamava de farda, né? Era uma roupa que identificava a gente com a escola. Só que eu não tinha costume de usar roupa, né? Corria peladinho na aldeia, naquela ocasião. E foi a primeira tortura que eu sofri antes de chegar à escola, foi ter que colocar a tal da farda para poder ir acompanhado de um tênis, que o Paulo deve lembrar, era o Conga Nacional, né? Em que apertava os dedos da gente, porque vinha em número menor para a gente. Primeira vez que eu coloquei um tênis, um sapato na vida, né? E foi muito torturante. E foi com essa maneira, todo troncho, que eu cheguei na escola. E chegando lá, imediatamente eu fui recepcionado pelos meus colegas de turma, me chamando de índio. Eles me chamavam de índio, chegavam lá e gritavam: olha o índio que está chegando na escola, olha o índio aí que está chegando. E eu confesso a você, Paulo, que eu não sabia o que era índio. E eu fiquei procurando, achando que era um passarinho, que era alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei assim meio atordoado, procurando o tal do índio e não sabia o que era. Só depois é que eu fui descobrir que eles, na verdade, estavam se referindo à minha pessoa. Foi aí que eu descobri que existia um apelido, né, que eu tinha recebido um apelido, e esse apelido era justamente a palavra índio, e que estava ligado, como todo bom apelido, diga-se de passagem, a coisas negativas, né, a negações que a gente faz de alguém. Que apelido é sempre uma ausência que a gente vê no outro, né? Antigamente se usava muito os apelidos mais cruéis, até hoje chamam de bullying para isso. Antigamente era só sacanagem mesmo que se usava, né? Era o termo, tirar sarro e tudo mais. Mas todo apelido é sempre a negação que a gente faz de alguém, né? Ou você é preto, ou você é branco demais, ou você é pobre, enfim, você é aleijado, né? As pessoas sempre reportavam, quem usa óculos é quatro olhos, né? As pessoas reportavam sempre aquilo que era defeito. E a palavra índio também sempre foi considerada, ser índio, né? É considerado uma coisa ruim, uma coisa negativa, era um péssimo, quer dizer, um ótimo apelido para dar para alguém e uma péssima maneira de ser chamado pelas pessoas. E eu fui descobrindo isso de uma forma muito dolorosa, né? Com rejeição, né? Com falta completa de empatia das pessoas, né? Com a negação de participação na vida social das pessoas, mesmo na escola, isso um menino, né? Uma criança. Obviamente, isso tudo me dava assim, uma angústia muito grande, e essa angústia fez com que eu
prometesse a mim mesmo que quando crescesse eu não queria ser índio, né? Se ser índio é isso, então quando eu crescer eu não quero ser índio. E eu achava que era possível mesmo arrancar minha cara, né? Arrancar meu cabelo do jeito que era. Eu naquela ocasião lembro até que havia uma moda que era jogar água oxigenada no cabelo para a gente ficar loiro, né? Era a forma mais barata de ficar loiro. E eu cheguei a fazer isso também para poder tentar descaracterizar os meus hoje belos cabelos pretos, né? Eu chegava ou cortar de outra maneira, fazer, né, outras coisas, para tentar fugir daquele estereótipo que as pessoas jogavam sobre mim e que me humilhava, eu me sentia muito, muito humilhado. E aí, depois de um tempo, já tendo decidido que quando eu crescesse eu não queria ser índio, e tendo levado um pé na bunda de uma jovem branca, uma criança branca que nem eu, porque não olhou para mim e achou que não podia nem se aproximar de mim, muito menos namorar comigo, 9 anos, né, imagina. Eu fiquei absolutamente frustrado com isso, decepcionado, e foi por conta disso até que eu mesmo disse assim, então, a partir de hoje eu vou ser igual a eles, vou ser igual aos brancos, para ver se eu consigo ser alguém, né? Ser alguém na vida. E foi aí que entra a figura também do vô Apolinário, né? Que você citou, que é um sábio, um velho sábio muito importante na minha vida, porque é ele que vai, na verdade, estabelecer em mim a marca que hoje eu trago, na verdade, tanto na fala quanto na escrita, né, que é a marca da esperança, é a marca de querer mesmo que as pessoas olhem para os nossos povos, não do jeito que elas querem que a gente seja, não é? Mas que elas olhem para a gente do jeito que nós somos. Porque toda vez que a gente tenta fazer, né, tenta pensar o outro a partir dos nossos próprios parâmetros, a gente está tentando colonizar, né? E isso é sempre muito delicado, né? Porque as Sim. pessoas ainda ficam pensando as populações indígenas a partir da sua própria perspectiva não indígena. E, é claro, acham que estão certos. Pior é isso, Daniel, elas acham que estão certas. eu Pode queria que falar. você continuasse nessa linha, mas eu queria antes aqui fazer aqui uma menção de novo a um livro seu, que é Meu Avô Apolinário, né? E aonde você fala o seguinte: meu avô Apolinário parece ter brotado de marcas e paisagens carregadas pela memória. Ou seja, o seu avô teve uma importância. Você narra nesse prefácio do livro Coisas de Índio um pouco a importância dele na virada, né, desse sentimento que você tinha de frustração. Eu sei que você ia contar essa parte, mas eu queria fazer essa menção, porque a frase que você começa com o meu avô Apolinário, que parece ter brotado de marcas e paisagens carregadas pela memória, é muito emocionante. Então, toca aí e conta essa história para a gente da influência do seu avô. Legal, olha só, Paulo. Pois é, então, eu estava vivendo esse momento meio conflituoso. Por volta dos 10 anos, mais ou menos, entre os Munduruku, a gente é considerado já adulto. O adulto não, é adolescente. A gente chama menino quase homem, né? A gente é criança até 9 anos, dos 9 aos 15 a gente é considerado menino quase homem, dos 15 para frente a gente é considerado adulto, e depois, quando a gente tem netos, a gente é considerado já velho e tal, né? Então, isso tem toda uma sequência que depois eu posso contar para vocês. Mas o fato é que uma das características de um menino quase homem é que a gente pode flertar com as meninas. A gente pode começar a paquerar, a gente pode começar a nos envolver ou desenvolver um olhar mais afetivo, digamos, com relação às meninas. E eu tinha toda essa... Claro, dentro de mim isso estava muito claro, muito estabelecido. E vivendo na cidade, achei que podia
de fato, fazer isso também e tal. Aí tinha uma jovem, vamos dizer assim, da mesma idade que eu, muito paquerada, muito almejada pelos outros meninos, e a gente ficava sempre disputando lá qual de nós era o preferido, né? Aí o Bekit aqui, o menino quase homem, decidiu que iria lá um dia encontrar com aquela jovem que tinha um nome muito muito sintomático, né? Ela se chamava Lindalva. Lindalva gostava de ser chamada de Linda, né? Não era assim nenhuma Brastemp, mas, enfim, para aquele momento era a coisa mais linda que a gente tinha. Todos nós meninos ficávamos fascinados em Linda. E um dia eu resolvi que eu iria lá me fazer o que todo menino quase homem tem que fazer, que é se declarar, né? E resolvi chamar Linda para uma conversa e cheguei e disse: "Oh, Linda, eu queria dizer que eu te amo você, eu te I love you, baby." E Linda olhou para mim com uma cara de espanto e disse assim: "Tu acha que eu, Linda, vou namorar contigo, um índio?" E aí foi fazendo todo aquele rosário de adjetivos que sempre eu ouvi na vida, né? Um índio, um feio, um sujo, um selvagem, um atrasado, um canibal, e não sei o quê. Blá, 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 blá. A Linda foi ficando imensa e eu fui ficando uma titica de nada, né? E, é, é, no final das contas, ela disse assim: "Olha, se tu quiser continuar sendo meu amigo, não conta essa história para ninguém, não, tá?" E eu aqui, abestalhado, disse que sim, né? Beleza, tal. Só que quando eu cheguei na escola no dia seguinte, todo mundo já sabia tal da prosa, né? E, e isso me deixou furioso, porque aí os colegas começaram mais uma vez toda a sua todo todos os preconceitos vieram à tona de novo e veio aquela enxurrada de coisas. Fiquei tão sabe, e diz que praga de índio dá certo. E vocês sabem que eu conheço o Linda até hoje. Bom, mas isso não é o caso. O fato é que eu fiquei tão frustrado com isso que eu resolvi, de fato, que dali para frente eu não seria mais o tal do índio. E eu lembro que isso aconteceu bem próximo de umas férias escolares. E naquele tempo, férias escolares eram férias, né? Começava em novembro e ia até fevereiro, assim. As aulas retornavam em março apenas. Então, a gente ia para a comunidade. E quando eu falo de ir para a escola, eu estou falando de cidade. Então, eu estou no contexto da cidade aqui. E nas férias escolares mais longas, a gente ia para as aldeias, porque não tinha como ficar com a escola fechada, né? Não tinha como ficar na escola. E eu voltei para a escola muito furioso naquela ocasião, não quis tomar nenhuma, não quis participar de nada. Então. E uma coisa bacana da comunidade indígena é que quando a gente está assim meio de cabeça virada, os adultos eles não interferem muito na nossa trajetória. Eles olham, observam, ficam atentos, vigiam, mas eles não vão lá interferir em nada. Eles sabem que tem alguma coisa ali que é algo que é seu, você tem que viver sozinho, sabe? E eu ficava circulando pelos lugares meio sozinho e tal e tal. Um dia eu estou sentado assim na beira do igarapé, né? Nós chamamos de igarapé para esse fio de rio, né? Fio de água que corre próximo das aldeias, que vem é um braço de um rio, coisa parecida. E eu estava bem sentado à beira do igarapé, eu sinto uma batida no meu ombro, olho para cima e vejo um velho. E esse velho simplesmente me convidou para ir tomar um banho com ele. Coisa rara de acontecer, na verdade. Mas a palavra do velho é sagrada, eu fui lá, eu acompanhei, achei que seria um banho, de fato, mas não, ele me levou para um lugar que eu não conhecia, porque não tinha ainda contato com toda a exuberância da Amazônia, né, naquela ocasião,
mas ele me levou num lugar que eu não conhecia, um lugar bonito, meio paradisíaco, assim, né? Formava um belo lago, né? E tinha uma cachoeira, uma queda d'água e tal. E eu achei que naquele lugar ia tomar um belo banho, só que não. O velho, o velho me colocou sentado no lugarzinho onde cai a água, onde tem a queda d'água, e me deu uma ordem. Ele disse assim: meu neto, você está precisando ouvir o rio. Escuta o rio, escuta o que o rio tem para te dizer. E eu confesso a vocês que não sabia que rio falava, pelo menos não sabia que ele falava de verdade. Eu já tinha ouvido histórias de que rio falava, mas não sabia que ele falava de verdade. Para minha frustração, naquele primeiro momento, o rio não falou. Quando muito, eu sentia rindo da minha cara, tirando sarro também, né? E o avô ficou lá lá na lagoazinha, tomando banho dele e tal, e eu tentando ouvir o rio. De vez em quando ele olhava para cima, fazia assim, apontava para o ouvido e dizia assim: escuta o rio, né? Fazia assim um gesto com o dedo, e eu ficando ali tentando ouvir o rio. Não escutei o rio, não ouvi o rio. Meu avô me chamou, já meio frustrado também, talvez, me chamou e disse: meu neto, o que o rio falou para você? Eu disse: avô, não falou nada. Falou sim, você que não ouviu. O rio sempre fala. Você não ouviu porque você está com muito barulho na sua cabeça. Para a gente ouvir rio, a gente tem que estar com a cabeça livre. A gente tem que estar com o pensamento livre. E seu pensamento não está livre. E aí foi me dando algumas lições que fui aprendendo ao longo dos 3 anos que eu convivi com ele, que eram lições sobre como ouvir a natureza. E ele disse assim: meu neto, você por acaso já viu o rio alguma vez se lamentar quando ele encontra algum obstáculo diante de si? Você já viu ele se lamentar, ele ficar parado ali? Se não, vou, nunca vi. Você já viu o rio, quando ele encontra uma árvore caída no seu leito ou coisa parecida, ele ficar chorando, se lamentando? Não vivo. Pois é. E sabe por que o rio não faz isso? Ele perguntava a Paulo para mim. Sabe por que o rio não faz isso? Eu disse: não, vou, não sei. É porque o rio tem uma voz dentro dele que fica lembrando que se ele desistir, ele apodrece. E se ele apodrecer, ele não serve mais para nada. Porque no rio podre não tem vida, não tem alegria, não tem peixe, né? Criança não vem mergulhar no rio podre. Dentro dele tem uma voz que fica lembrando que ele tem que seguir adiante, porque a tarefa do rio, ou a grande missão, né? A grande jornada do rio, é mergulhar no mar. No grande rio, ele chamava, né? No grande rio. Ele só se realiza quando ele mergulha no mar. Aí ele vê o todo. Aí ele se realizou completamente. O rio que desiste é o rio que para, é o rio que não segue adiante e, portanto, não se realiza. Bom, o avô falava isso como se a gente estivesse entendendo alguma coisa, e eu não estava entendendo absolutamente nada. Só fui entender isso com o passar do tempo, na medida em que eu fui convivendo com ele, e no momento em que ele também assumiu seu papel de avô, porque o avô tem um papel, né, muito, muito importante dentro da cultura munduruku e nas culturas indígenas em geral, ou culturas ancestrais em geral, né? Só no Ocidente que essas coisas não acontecem. O avô tem um papel fundamental, que é justamente de ser esse referencial, né? E o avô ele foi ensinando a olhar o mundo, a ler o mundo, né? Pensando agora em Paulo Freire, né? Que aprendeu isso, inclusive, com essa sabedoria ancestral, sabedoria da natureza, que é a natureza que nos ensina, né? É quando a gente não deixa a natureza, a gente se percebe parte dela, ela vai nos ensinando como conduzir a nossa própria existência, né? E foi um pouco isso que esse avô me ensinou. Por isso, ainda hoje, eu costumo dizer que ele foi o grande inspirador da minha trajetória pessoal, né? E é o grande inspirador das histórias que eu escrevo. Ele está sempre presente,
através de personagens, através de falas, ou mesmo através, só ali, como inspirador mesmo, né? Como alguém que fica me lembrando que é preciso seguir adiante, seguir adiante. E o mais importante é que ele lembrava, né, que o rio tem uma fonte primordial, né? Ela tem uma fonte, ela nasce em alguma coisa. O rio só vai se transformar em mar depois que ele faz todo um caminho. Então, é um pouco isso que eu procuro sempre lembrar, né? Que nós temos que beber na fonte, nós temos que buscar a fonte. É essa fonte que nos impulsiona para frente. Fantástico, Daniel. Nossa, eu acho que a gente podia ficar aqui mais um tempão escutando essa história do avô Polinário. Olha só, gente, o Daniel já foi objeto de várias teses, do trabalho dele, de teses de acadêmica, de mestrado, doutorado. Tem uma delas que é uma monografia que ela tenta buscar os caminhos que o Daniel faz para revelar o que ela chamou de o indígena real, né, ou o índio real. Né? E isso, Daniel, aparentemente, sua literatura, você procura, né, reconstruir a imagem do índio para mostrar exatamente esse indígena real, e você faz isso através das crianças ou do público infanto-juvenil, né? Isso é uma estratégia, Daniel, quer dizer, as crianças, a ideia é educar as próximas gerações. Me explica um pouco dessa escolha sua pelo público infanto-juvenil, que, na verdade, você acaba tocando as crianças que nós todos, crianças ou adultos, temos. Porque escutando você, isso não é só o público infanto-juvenil, é o público infanto-juvenil que os adultos têm dentro de si. Então, me conta um pouco, como é que foi essa estratégia, ou se é realmente uma estratégia? Bom, antes de mais nada, Paulo, eu queria dizer para você que eu não escrevo para criança, eu escrevo para infância. Dá para perceber. Não, para adultos Né? também. Então, as pessoas esquecem que a infância ela não acaba. Ser criança acaba, é um período de vida. Nós acabamos de passar aqui pelo inverno, né? Ontem nasceu a primavera. A primavera, o inverno ele está contido na primavera. E o verão, quando o verão chegar, também trará consigo as outras estações todas. De uma certa forma, é um complemento. A vida da gente também é assim, né? A gente não abandona a criança. Quer dizer, a gente abandona a criança, a gente não abandona a infância. Que a infância é a nossa estação, é aquela primeira estação. Né? Depois a gente acumula com a adolescência, com a juventude, com a vida adulta, com a vida de velho. Aliás, ser um velho, de fato, é trazer a experiência acumulada. Portanto, o sábio, né, o velho, considerado sábio, é exatamente porque ele ele foi capaz de viver plenamente todas as fases anteriores da sua vida, estabeleceu um olhar assimétrico disso tudo, né, e poder falar para as gerações mais jovens a partir da experiência vivida, né? Então, a gente não abandona. Por isso, os livros que eu escrevo, é claro, tem uma cara, digamos, voltada para um público mais infantil e juvenil. Mas, na verdade, o conteúdo dele é para falar para a nossa infância, para a infância que está dentro da gente. Essa é a primeira coisa. É uma estratégia? Eu não sei. Eu sei que eu me tornei professor. Né? Eu escolhi ser professor. Costumo dizer que eu não escolhi nascer munduruku, nascer bonitão desse jeito. Isso foi uma dádiva do universo. Né? Então, portanto, um presente que eu procuro usar da melhor maneira. Agora, quando eu escolhi, na sociedade brasileira, atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, por considerar que o professor é aquele que trabalha com a palavra,
o seu principal instrumento é a palavra. E eu aprendi desde criança que a palavra é sagrada, que a palavra tem alma e que, portanto, ela faz o caminho bom, se ela for uma boa palavra, né? Porque existem também palavras ruins, né? Se ela for uma boa palavra, que tenha uma alma boa, ela faz um caminho bom nas pessoas, como faz em mim, como faz em todo mundo. E o educador, o professor, ele é justamente aquele que professa, por isso que eu gosto dessa palavra, né? Professar, é aquele que professa a fé do ser humano. Ele tem que professar. Por isso ele é professor, professora, né? Enfim. E ele é aquele que vai, portanto, criar respostas ou ajudar a criar respostas para que as pessoas se humanizem cada vez mais, se tornem mais dignas, se tornem mais completas, né? Na sua incompletude, elas se humanizem e possam se tornar pessoas cada vez mais humanas. E depois a literatura ia entrar na minha história, porque, como todo mundo, a gente não sabe que sabe até saber que sabe. Na verdade, a gente não sabe alguma coisa, mas de repente a gente se pega fazendo uma coisa que a gente achava que não sabia. Isso, de repente, é um talento que você descobre e você vai aperfeiçoando. Então, a escrita, para mim, ela foi entrando na minha trajetória como um presente que eu fui recebendo e fui descobrindo que eu podia usar também, além da voz, além da fala, além da palavra, eu poderia também usar a escrita como esse instrumento de comunicação, instrumento de replicação daquilo que eu gostaria de dizer para as crianças e para os jovens. Então, a minha preocupação sempre foi de educar. E mesmo quando eu escrevo livro para adultos, a minha preocupação é uma preocupação de educar, né? De desentortar pensamento. Por que para as crianças? Porque criança tem cabeça boa, porque criança tem pensamento circular, porque criança ela é aberta a tudo. Criança não é preconceituosa, né? Isso é um processo que vem depois, é cultura isso, né? A criança ela está muito próxima da natureza, então ela está aberta. O adulto é cabeçudo, a gente tem que bater com um martelo na cabeça para abrir, achar um buraco, uma frestazinha para colocar alguma coisa. Então é mais difícil. Mais difícil a gente desconstruir, no caso do adulto, do que construir no caso da criança. Então, a criança ela pode nos acompanhar, ela acompanha a história, ela acompanha a narrativa, ela não julga, né? Porque tá dentro dela a história faz um caminho, né? Um caminho de completude, porque está na alma dela. Eu não sei qual é a magia que tem por trás disso, mas o fato é que a criança, por algum motivo, ela traz uma memória ancestral que está para além do conteúdo que a gente oferece a ela, sabe? Tá assim no sentido tá no campo talvez do simbólico, sabe, do imagético, enfim, mais ou menos isso. Então é uma opção, só para concluir, Paulo, é uma opção de escrever para criança, porque eu sou educador de formação e acredito que a educação tem que começar mesmo na base, né? Para que essa criança depois se torne um adulto um pouco mais consciente. Não é garantia, obviamente, porque não basta contar uma história indígena para a criança se tornar um amante dos indígenas, é preciso ser uma constante. O indígena tem que fazer parte dela permanentemente, senão ela esquece também, porque tem muitas outras ideias, muitas outras coisas que ela vai aprendendo ali. Então, o ideal é que a educação para essa diversidade que a gente tem seja uma constante. E, mais importante, né, que a gente faça com que o Brasil comece a pensar a si mesmo como tendo parte de si a alma indígena, que foi sempre rejeitada pelo nosso sistema educacional. Sim. Daniel, acho que essa última frase sua é fundamental, né? A chance de contar a história e a história real que envolve os indígenas de uma maneira tão profunda
e que foi, como você já disse, excluída, né? A gente tem, Daniel, algumas perguntas chegando aqui de quem nos está assistindo. Primeiro, na verdade, tem alguns comentários. Muito bom pela manhã ouvir palavras tão boas, diz a Beatriz. Esclarecedoras e, acima de tudo, muito positivas. Obrigado, Beatriz. Começou bem o dia aqui. Tem uma pergunta que eu acho que... Vamos tentar responder rápido, Daniel, para a gente pegar mais perguntas, tá? Não tem muito tempo, porque a gente ficou aqui tão envolvido nas suas histórias que a gente esqueceu das perguntas. Mas vamos lá. Daniel, muito bom de escutar. Isso vem do Daniel também, se eu não me engano. Existe um movimento em várias partes do mundo que questiona as estátuas de antigos colonizadores, gerando uma reflexão sobre os símbolos que queremos exaltar no mundo de hoje. Como você se sente ao ver esses símbolos em que outros tempos oprimiam povos originários sendo questionados? Quer dizer, esse movimento de reflexão social pode abrir espaço para dar visibilidade às culturas indígenas? O que você acha? Aí que a pergunta do Daniel, seu xará. Salve, Daniel. Salve, xará. Xará, que é uma palavra tupi, né? De tradição tupi. Olha só, eu confesso para vocês que não gosto nada que seja um tanto violento, né? Eu sou muito pacífico nesse sentido. É claro que toda essa questão, né, da derrubada de ícones e tudo mais é sempre um processo que deve também ter seu aspecto educativo levado em consideração. Não basta derrubar as imagens, as estátuas, e não colocar nada no lugar na cabeça das pessoas. É como a gente tentar dizer assim, não vamos mais celebrar o Dia do Índio, dia 19 de abril, e não vamos mais falar desse assunto, né? Seria um pouco mais ou menos dessa maneira. É importante assim, a gente ter o que colocar no lugar, né? Tem que fazer uma revisão historiográfica, tem que fazer uma revisão que permita a gente entender o porquê que nós chegamos aonde chegamos, porque senão fica o vazio só, porque derrubar por derrubar não leva a nada. A gente tem que desconstruir, não derrubar, não acabar, não detonar, né? Nós precisamos trazer novos elementos para a reflexão das pessoas. É claro que o jeito que nós temos hoje, como o Brasil ele foi se organizando, foi contando sua história, nunca levou em consideração as outras narrativas. Repito isso sempre para a gente entender que não basta derrubar a estátua do colonizador, né? Porque derrubar a estátua do colonizador pode ser simplesmente calar uma voz, uma versão da história. Não necessariamente a gente abrir o flanco, né, para discutir o que aconteceu de fato, né, e fazer uma história de reparação. Eu tenho achado sempre que o Brasil ele aprendeu a não gostar do Brasil, porque como a gente é feito de passado, como a gente é feito de memória, a gente não é feito de futuro. Eu posso depois falar disso, se for o caso. A gente não é feito de futuro, a gente é feito de passado, a gente é feito de memória. E a memória do Brasil é uma memória que aprendeu a não gostar da sua história, né? Porque a gente olha para trás, eu lembro aqui a música do Renato Russo, né? Nos deram um espelho e vimos um mundo doente. É exatamente isso, né? Porque o espelho ele reflete o que está atrás da gente. A gente não aprendeu a não gostar da nossa própria cara, e a gente aprendeu a não gostar do que está atrás da gente, porque o que está atrás da gente são os negros e os indígenas. Nós aprendemos a não gostar nem de um nem de outro, porque eles são para nós símbolo do fracasso. Eles sempre foram apresentados para a gente como símbolo do fracasso. E a gente aprendeu a bater continência, e aí eu falo do atual presidente, bater continência para a bandeira dos outros. A gente aprendeu a bater continência para esses 10% de colonizador que está dentro da gente, e a desvalorizar o 90% de identidade que nós temos, que são as identidades dos negros e dos indígenas,
que nos forjam, que forjaram a identidade brasileira. Mas nós fomos tão levados a não pensar nisso que a gente agora fica questionando por que Zumbi dos Palmares, a gente fica questionando, né? Aí tem um camarada aí que faz isso agora, né? Que está ligado à Fundação Palmares, né? Agora fica negando essas coisas, ou a gente fica negando a luta lá dos tamoios, ou a gente fica negando, enfim, a gente nega justamente essas pessoas ou essas personalidades que fizeram com que o Brasil resistisse, para que o Brasil não fosse apenas uma colônia, né? E de fato, que minimamente que seja, pudesse dar uma resposta positiva para essa identidade que nós temos. Então, eu acho que não basta quebrar, não basta jogar os ícones no chão, né? Nós temos que reconstituir, nós temos que nos reconhecer a nossa história. Para isso, é um movimento nacional, isso não pode ser feito em São Paulo, senão vai pensar que São Paulo também continua sendo o colonizador, né, de tudo. E isso é um perigo que a gente sempre corre. Ótimo, Daniel. Obrigado pela resposta. Eu acho que você tocou em pontos fundamentais. Deixa eu passar aqui para as outras. Tem vários elogios aqui, Daniel. Meu sábio predileto, Daniel. O incrível ouvir Daniel. Fiz até pipoca aqui. Enfim, isso veio lá pelo YouTube, que está nos assistindo também. Está muito emocionante. Isso veio se não me engano, da Olívia. Eu gostaria de começar o dia assim todos os dias. Muito gratificante ouvir os ensinamentos do vô Apolinário sobre o rio. Levarei para a vida. Não tem pergunta quase, Daniel, é só elogios. Vamos lá. Também gostei de saber que a voz interna do rio o lembra constantemente de sua vocação de chegar ao oceano. Achou fantástico isso. Bom, tem várias outras coisas aqui. A gente está chegando no fim, Daniel, que é uma pena enorme. Eu queria aproveitar, nós temos aqui uns 5 minutos. Eu queria aproveitar, Daniel, de te dar a chance de você fazer um fechamento, analisando um pouco essa situação que está hoje em relação aos povos indígenas e como a cultura, como alguém acadêmico, literário, escritor, professor, enfim, filósofo, psicólogo, uma série de outras coisas que você representa, que nos orgulha como brasileiros. Como é que esse Daniel, né, que está agora, depois de toda essa jornada, quase, não digo ainda chegando ao mar, porque tem várias coisas ainda para esse rio correr. Como é que você está vendo esse momento, Daniel? Para a gente dar uma fechada aqui. Paulo, a primeira coisa que eu queria dizer para você e para os nossos amigos, que sim, que eu costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, para lembrar para as pessoas que a gente faz, às vezes, essa diferenciação muito grande, né, dos povos indígenas, de ser brasileiro, não ser brasileiro e tudo mais, como se a gente, na verdade, fôssemos apenas uma coisa só, né, uma coisa homogênea, né? Ser brasileiro não é exatamente ter uma única identidade. Aliás, o que caracteriza o Brasil e o que eu acho de mais bonito nesse país, por isso eu digo que eu sou um brasileiro, nasceu dentro de uma cultura ancestral, né? O que acho mais bonito nesse país é justamente a nossa diversidade, sabe? O fato de nós não sermos iguais, o fato de nós sermos bem coloridos, bem dinâmicos, bem criativos, bem festivos, né? O fato de nós termos culturas diversas, né, que foram sendo forjadas ao longo do tempo. E eu, às vezes, lamento muito que as pessoas queiram dizer assim que nós somos brasileiros com muito orgulho, com muito amor. Não, não. Claro, orgulho e amor são sentimentos que a gente tem que ter o tempo inteiro, mas essa ideia de ser brasileiro como se fosse um bloco único, né, de sentimento,
Isso eu acho uma grande confusão. Por isso, acho importante também lembrar para os nossos amigos que nós, indígenas, somos sujeitos do presente, somos contemporâneos. Nós não somos do passado, né? Nós não estamos presos ao passado. O passado nunca foi uma prisão para nós. O passado sempre foi, ao contrário, o motor movente da nossa liberdade, do nosso presente, né? Lembrando sempre que o povo indígena é o povo da circularidade, é o povo da natureza, é o povo que se sente parte de um coletivo, de um todo, de um conjunto, que, aliás, choca muito essa visão, a visão capitalista, essa visão monocrática que a gente tem, né, de achar que a vida é ser ocidental, a vida é ter dinheiro, a vida é ser alguém na vida, né? E os povos indígenas quebram o tempo inteiro com essa lógica. E, por conta de tudo isso, o Brasil é um país que tem vocação para a felicidade, sabe? Só que essa felicidade está exatamente na sua diversidade, e nós, infelizmente, aprendemos a não gostar, porque existe, de fato, um sistema todo político, econômico e tal, que faz questão que a gente seja colônia, sejamos colonizados, né? Não valoriza a nossa riqueza, a riqueza que nós temos, a riqueza humana, a riqueza cultural, a riqueza social, a nossa diversidade, não valoriza o fato de nós sermos um país que pode realmente ser a solução para esse mundo, né? Porque acha que nós temos que imitar o estrangeiro, ao invés de nós criarmos a nossa própria ciência, né? O Brasil nunca criou seu próprio sistema pedagógico. Nós precisamos criar o nosso sistema pedagógico. Lembrei de Paulo Freire ainda há pouco. Paulo Freire foi o único que ter visão, né, de trazer a natureza para a nossa própria leitura de mundo, né? E o que acontece com ele? Está sendo defenestrado aí por esses negacionistas, né? Justamente porque a gente não conseguiu chegar na grandeza do Paulo Freire, a gente não conseguiu chegar naquilo que ele propôs de fato, que é de pensar um caminho, pedagogia é exatamente isso, um caminho possível para a gente construir a nossa própria identidade a partir dos saberes ancestrais, dos saberes indígenas, dos saberes africanos e dos saberes europeus, sim, dos saberes alienígenas, né, que chegaram por aqui. E é importante a gente lembrar isso para as pessoas. Nós só vamos conseguir dar esse passo para frente quando a gente for capaz de resgatar, não gosto dessa palavra, mas serve aqui, resgatar o nosso passado, né? Nos reconciliar com esse passado. É esse passado que vai nos impulsionar para frente. E quando isso vai acontecer, exatamente quando a gente for capaz de criar o nosso sistema educacional que permita que a gente se alimente com a nossa identidade. E aí a gente vai ter autoestima, a gente vai sair dessa história do cachorro vira-lata, né? A gente vai conseguir superar essa frustração que a gente tem de achar que a gente não é nada, né? Porque o sistema vem o tempo inteiro lembrando, querendo dizer que a gente não é nada se a gente não imitar os outros, né? E eu estou defendendo aqui com vocês que nós já somos tudo, nós podemos ser, né? Nós podemos fazer o nosso caminho, nós podemos fazer a nossa construção. Então, quando eu digo eu sou um brasileiro nascido Munduruku, eu quero dizer que eu tenho nesse país, nessa terra, nesse território, a minha grande paixão, sabe? E não é o território para os Munduruku, é o território para todos os brasileiros. E é isso que eu desejo muito, é para isso que eu tenho lutado, é por isso que eu me tornei educador, né? É para isso que eu uso a escrita, né, como uma arma mesmo, para fazer as pessoas pensarem minimamente a partir dessa perspectiva. Porque eu acho que nós temos uma peculiaridade, Paulo, nós temos uma peculiaridade. Nós somos brasileiros. E ser brasileiro é exatamente a gente poder olhar
para o todo e não para a parte, né? Para olhar para essa diversidade toda e dar uma resposta criativa. O brasileiro é criativo, sabe fazer isso e sabe respeitar a diversidade quando ele é motivado a isso. Quando tem esses discursos negacionistas, quando tem alguém que diz que índio é preguiçoso, quando tem alguém que diz que o agro é pop, aí, é claro, a tendência das pessoas é achar que nós somos um empecilho para o Brasil. Não, nós somos a solução. Muito pelo contrário, Daniel. Eu acho que são referências. Você falou em ciência. O dia que nós incorporarmos o conhecimento tradicional dos povos originários, que é científico, a ciência que hoje é tão falada acaba se transformando em algo muito melhor. A gente está praticamente com o tempo esgotado, Daniel. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. É impressionante a capacidade que você tem de clareza e captação da intenção das pessoas. Eu quero realmente ver uma maneira da gente continuar esse papo em outros episódios. Gente, muito obrigado. Eu conheci aqui um grande brasileiro, que por acaso é Munduruku, e talvez o rio mais caudaloso e vigoroso que eu já tenha conhecido, brasileiro, um rio brasileiro, que está aí fazendo história ao longo do seu trajeto. Daniel, muito, 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 muito obrigado por essas suas palavras, por essa orientação, esse norte, que eu acho que é uma coisa que nós todos precisamos, com uma pitada que é super importante, Daniel, que você tem na alma brasileira Munduruku, a esperança, que é algo que a gente precisa muito hoje. A visão de esperança frente a uma série de problemas que nós temos. E você nos traz esperança. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no Amazônia no episódio de hoje, e vamos já comprometer aqui que a gente vai trazê-lo novamente para continuar todas essas histórias. Tem muita coisa aí para falar ainda. Bacana, Paulo. Eu que agradeço também a oportunidade. Lembrar para os nossos amigos me seguirem nas redes sociais, tem livro novo. Nós temos uma livraria online que é especializada em literatura indígena, livrariamaracá.com.br. Lá encontro todo o meu material para conhecer, não é? E de outros autores indígenas, são mais de 60 autores indígenas atualmente. Tem muita coisa bacana. E lendo a literatura indígena, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer outras narrativas. Então, a melhor maneira de a gente continuar essa prosa é também através dessa literatura produzida por essas vozes potentes dos povos indígenas. Muito obrigado. Isso. Sempre à disposição. Obrigado, Daniel. O site da Maracá está aqui no chat, quem tiver rapidinho aí para buscar. Tem uma lista também, não só o Daniel, de escritores indígenas. O site é muito legal, então visitem. Daniel, fique bem e fique forte com essas águas vigorosas correndo para o oceano.